A Irlanda é um dos destinos oferecidos pela West One para quem quer estudar, morar e trabalhar em um outro país. Se você quer saber o passo a passo para fazer intercâmbio nesse país cheio de cultura, de povo alegre e hospitaleiro e belas paisagens, é só continuar assistindo esse vídeo que a gente vai te contar em detalhes como planejar o intercâmbio do seu jeito, mas com todo o suporte da West One. O nosso convidado nesse vídeo é o Ricardo, gerente da West One Dublin, que sabe tudo sobre intercâmbio na Irlanda. Antes de começar a falar sobre intercâmbio na Irlanda, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui sobre intercâmbio e deixar um joinha nos vídeos que você curtir. Agora sim, eu vou conversar com o Ricardo, gerente da West One Dublin. A gente vai se falar por telefone, porque o Ricardo está lá na capital da Irlanda e eu tô aqui em Melbourne, na Austrália. Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem e você? Tudo certo. O que você tem a dizer sobre a Irlanda? Quais são as principais características do país? É um país muito acolhedor, é um país que está aqui no continente europeu. A gente pode, então, explorar outros países enquanto a gente faz o nosso intercâmbio. A moeda local é o euro, porque faz parte da União Europeia. O idioma oficial é o inglês. Então, acaba sendo um destino realmente muito procurado pelos estudantes que querem estudar inglês na Europa, né, com essa facilidade de poder viajar. É uma ilha não muito grande, com muito verde, como você pode conferir quando você esteve aqui. É um povo muito alegre, muito amigável, que gosta de conversar, que gosta de fazer novas amizades. Atrai gente do mundo inteiro, então tem muitos estudantes europeus que também escolhem a Irlanda para estudar inglês. Então é um país bem multicultural. Eu queria que você falasse, então, qual é o primeiro passo para quem vai fazer o intercâmbio na Irlanda? O primeiro passo é a escolha da cidade. Um estudante definir qual é a cidade que ele mais se encaixaria, que mais tem a ver com o perfil dele. E aí, dentro dessa opção de cidade, a gente vai para as escolas. Então, quais são as escolas que possuem base, campus naquela cidade. E aí depois o estudante escolhe qual tipo de curso ele quer estudar na cidade. Ou pode até iniciar o contrário, definir qual tipo de curso você quer realizar e aí dentro desse seu objetivo a gente então foca quais são as escolas e quais são as cidades que oferece. Quais são as cidades que a West One oferece como destino de intercâmbio na Irlanda e as principais características de cada uma delas? As principais cidades são Dublin, que é a capital, Cork, que é a segunda maior cidade, Galway, Limerick e Bray. Sobre Dublin, por ser a capital, é a cidade então mais multicultural, é a cidade mais movimentada, onde tudo acontece, recebe gente do mundo inteiro. Então, para aquele estudante que gosta de uma cidade grande, mais movimentada, Dublin é a melhor escolha, embora ela seja muito equilibrada. O estudante, então, tem o agito, mas também tem pontos mais tranquilos da cidade. E também é a cidade que tem o maior número de escolas e universidades. Cork vem como a segunda maior cidade, então, segunda opção. É uma cidade menor comparada a Dublin, bem menos movimentada, você consegue ter um contato um pouco maior com a cultura, com o estilo do país. Tem menos opções de escolas e universidades também. Para trabalho também ela é um pouco mais desafiadora, vamos dizer assim. O estudante acaba concorrendo mais com os locais na vaga de trabalho e também com estudantes europeus. Galway é a quarta maior cidade aqui da Irlanda, mas em termos de intercâmbio a gente classifica ela como sendo uma terceira opção. É uma cidade menor ainda do que Cork, inclusive, mas é uma cidade muito agitada, muito animada, é uma cidade muito turística, porque os Cliffs of Moher fica bem perto da cidade, então é uma cidade que vive bastante do turismo o ano inteiro. Também tem poucas opções de escolas, porém são escolas de excelente nível e o estudante vive bem também essa questão cultural da cidade. É conhecida como uma cidade musical, então os pubs estão sempre cheios de música ao vivo, é um clima bem gostoso, bem animado. E Limerick é a terceira maior cidade do país,
só que para intercâmbio a gente classifica ela como uma quarta opção. A Universidade de Limerick é muito forte no país, então o que a gente indica para o estudante que pretende ir para Limerick é aquele perfil que realmente quer estudar, porque ele não vai ter muita distração na cidade, então ele vai focar realmente nos estudos e um custo de vida mais baixo comparando com as demais cidades. E Bray é uma cidadezinha bem pequena, aqui do lado de Dublin, fica meia hora, 40 minutos. É uma cidade costeira. Qual é o estudante que é atraído por Bray? É aquele estudante que quer estar perto de Dublin, quer estar perto da capital, mas pretende viver numa cidade um pouco menor, menos agitada, né, com um estilo de vida mais tranquilo e uma qualidade de vida maior também. Então são essas opções. Lembrando que Dublin, por ser a capital, no quesito trabalho, é a opção que oferece mais oportunidades para os estudantes. Sem dúvida nenhuma, tem mais opções de trabalho aqui na capital do que nas demais cidades. Nas demais cidades, o estudante acaba tendo um desafio maior nessa questão de busca pelo trabalho. O Ashwan TV esteve na Irlanda e fez uma série de vídeos por lá, em todas essas cidades que o Ricardo acabou de citar. Então quero convidar você que está assistindo esse vídeo e que tem interesse em conhecer um pouco mais dessas cidades, a conferir. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist de todos os vídeos que a gente gravou na Irlanda. E é isso, a gente passou por todas as cidades, conversou com diversos estudantes, teve contato com o povo irlandês, com a cultura irlandesa, fomos a locais turísticos como os Cliffs of Moher, que o Ricardo citou, então vale muito a pena conferir quem tem interesse em fazer intercâmbio na Irlanda. Vamos falar de cursos agora, Ricardo? Quais são as opções de cursos que os estudantes brasileiros podem fazer na Irlanda? As opções são diversas. Então, o estudante que pretende melhorar o inglês, as escolas oferecem o chamado, tão conhecido General English, inglês para negócios, ou preparatórios para exames, né? O IELTS, o Cambridge, o TOEFL, e também a educação superior. Então, o estudante que quer vir fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, também tem essas opções aqui na Irlanda, em todas as cidades que a gente já comentou. Existe o curso profissionalizante, que seria equivalente ao nosso tecnólogo, mas ele não é muito procurado porque ele não permite que o estudante obtenha o visto de estudos com a categoria de permissão de trabalho. Nas escolas de inglês é necessário fazer a matrícula. Qual é a documentação necessária a ser apresentada na hora de fazer a matrícula, que é feita ainda no Brasil, né, Ricardo? É só um formulário de matrícula da própria escola e um documento de identificação, que pode ser o passaporte, mas se o estudante ainda não tem o passaporte, um RG ou uma carteira a CNH. E algumas escolas, não são todas, elas já exigem que o estudante faça um pequeno teste de inglês por escrito, só para a escola ter mais ou menos uma média de como que esse estudante está no nível de inglês atual. E nas universidades, como é que funciona? Nas universidades existe também, então, o processo de aplicação. O estudante aplica pelo interesse em estudar o curso e nessa aplicação ele já precisa submeter alguns documentos importantes. O certificado de proficiência na língua, então seria um IELTS, um Cambridge, o certificado de conclusão da faculdade dele, do curso dele superior do Brasil, a cópia original e a tradução juramentada. Também ele precisa submeter o histórico completo, original e o traduzido, e o currículo dele em inglês. O estudante submetendo todos esses documentos exigidos, ele passa por uma análise e aí a faculdade então decide se ele está apto ou não para vir cursar esse curso. Quanto tempo você recomenda que a pessoa comece a planejar o intercâmbio antes da data de embarque? A Irlanda, por ela ser muito popular e procurada pelos estudantes, é importante que o estudante comece a se planejar com 1 ano de antecedência, 6 meses de antecedência e faça a aplicação, faça a matrícula dele para o curso de inglês com 3 meses no mínimo de antecedência. Isso porque, para garantir que ele consiga uma vaga tanto na escola quanto na acomodação desejada. Isso para o curso de inglês. Para curso superior, o estudante então precisa respeitar as datas de início, que geralmente são
janeiro e setembro. E com relação ao pagamento do curso, Ricardo, tanto para curso de inglês quanto para cursos de ensino superior, o estudante tem que pagar o valor total do curso antes do embarque dele? Exatamente, Mari, precisa sim quitar o curso antes do embarque, tanto para o inglês quanto para a educação superior. Isso é muito importante, porque somente depois do pagamento total a escola vai então fornecer a documentação necessária para ele embarcar e entrar no país. Escolhida a cidade, escolhida a escola, a instituição de ensino e o curso, Ricardo, é hora então de contratar e pagar por serviços como acomodação e seguro-saúde? E aí, por falar em seguro-saúde, o seguro-saúde é obrigatório para quem vai como estudante para a Irlanda? Sim, é obrigatório para o estudante que vai passar pelo processo do visto de estudos, da obtenção do visto de estudos. O estudante precisa contratar esse seguro-saúde governamental porque é uma exigência do governo para a obtenção do visto de estudos. E o estudante, então, que vai passar por esse processo é aquele estudante que contratou um curso com uma duração superior a 4 meses. O estudante que contratou um curso de duração inferior a isso, então 3 meses ou inferior, ele não passa pelo processo de visto de estudos. Então ele não precisa desse seguro-saúde governamental. Ele pode sim contratar um seguro-saúde privado, particular. Por quais são as opções? Casa de família ou residência estudantil. O estudante também fica livre por optar por contratar um serviço de transfer, que é a busca no aeroporto, a recepção no aeroporto, e então o motorista leva até a acomodação contratada. Então esses são os serviços adicionais que o estudante pode ou não incluir no planejamento dele. A West One aconselha, que o estudante vá com pelo menos um mês de acomodação contratada para não ter dor de cabeça na chegada ao país, para que a chegada seja tranquila. Já é um momento difícil de adaptação, então é bom ter um lugar para ir, saber onde vai ficar. É muito importante que o estudante faça a contratação de pelo menos 4 semanas, um mês, porque é um período realmente de adaptação, é um período que ele vai ter que disponibilizar tempo para procurar a próxima acomodação dele. E as coisas não acontecem assim da noite para o dia, Requer realmente tempo, planejamento. Depois de pago todo o curso, de todos esses serviços contratados, aí o estudante recebe a documentação que ele vai ter que apresentar quando ele chegar no aeroporto, na Irlanda? Exatamente, Mari. Qual seria essa documentação, então? Para todos os estudantes, tanto para o estudante que vem por um curto período de estudos, quanto o estudante que vem por um período maior, que vai ter que aplicar para o visto de estudos, a documentação de entrada no país é a mesma. Então é a carta da escola, comprovação que ele tem uma acomodação para ficar aqui no país, o passaporte, passagem aérea de volta, isso é muito importante, e também o seguro, seja ele privado ou o governamental, para quem vai aplicar para o visto de estudos. E também o governo tem a exigência de comprovação financeira. E a conta que o governo faz e a conta que o governo exige são 500 euros para cada mês de estudos. O programa de intercâmbio mais popular aqui na Irlanda é o estudo com duração de 6 meses, 25 semanas. Para esse tipo de curso, então, o governo exige uma comprovação financeira de 3.000 euros. Com esse tipo de curso, o estudante aplica para o visto de estudos e esse visto de estudos dá permissão de trabalho para o estudante. E a duração, então, desse visto vai ser de 8 meses, sendo 6 meses para estudar, mais 2 meses de férias que o governo permite que o estudante tenha. O visto de estudos, que é o que dá permissão de trabalho, que permite o estudante a trabalhar, ele não permite que você tenha dependentes nesse seu visto de estudos. Então, por exemplo, se vem uma família, o pai e a mãe vêm para estudar com o visto de estudos, os filhos não poderão estar dependentes deste visto. Ou, por exemplo, vem o esposo e a esposa. O esposo vem para estudar. A esposa não vai poder acompanhar esse esposo
nesse visto. Um aspecto interessante, né, do intercâmbio da Irlanda, que é diferente do intercâmbio para outros países como a Austrália, por exemplo, é que não é necessário tirar o visto antes de sair do Brasil, né? Só depois que o estudante chega na Irlanda é que ele vai dar entrada para tirar o visto de estudos. É verdade, isso facilita muito a vinda dos brasileiros, porque a gente realmente não passa por nenhuma burocracia no país, no Brasil ainda. Então, realmente, a gente só precisa ter os documentos necessários para entrar no país, faz a entrada no país, no aeroporto é decidido, então, de acordo com a duração do curso, qual é o tipo de status que o estudante vai ter no país, se ele vai ter um status de visitante ou se ele vai ter um status de estudante. E aí, para o estudante que vai realmente estudar 4 meses ou mais, ele passa pelo processo de visto aqui dentro do país. No aeroporto, ele recebe apenas um carimbo dizendo que ele tem até 90 dias para se registrar como estudante, para ir até o departamento da imigração no centro da cidade se registrar como estudante. Para Dublin, é necessário fazer um agendamento prévio no site da imigração. Então, o estudante escolhe uma data e um horário para ir até a imigração entregar a documentação dele. Nas demais cidades, não precisa fazer esse agendamento prévio. E aí, no dia que ele vai até a imigração, ele tem que apresentar a carta da escola original, o seguro-saúde governamental que a gente comentou, passaporte e a evidência financeira dos 3.000 euros. E também pagar uma taxa, que o visto de estudos custa 300 euros, que pode ser tanto em cartão de débito ou crédito, ou também em espécie. Ele recebe um boleto bancário, vai até o Banco da Irlanda, faz esse pagamento e depois volta com um comprovante. Essa comprovação dos 3.000 euros, como ela é feita? Hoje o governo permite 4 opções de comprovação. Um extrato bancário de um banco irlandês ou um extrato bancário de um banco internacional, os bancos online, por exemplo, conhecidos N26, que é um banco alemão, ou o Banco do Brasil mesmo. O governo também permite o extrato daquele cartão de viagem, o Visa Travel Money ou o Mastercard. E também aqui em Dublin é possível o estudante que trouxe os 3.000 euros em espécie ir até os correios e fazer a troca pelos cheques conhecidos como Postal Money Order. Então o estudante faz a troca por esses cheques e usa isso como comprovação financeira. Isso porque a imigração não permite que o estudante leve 3.000 euros em espécie no dia da entrevista dele. O visto de estudos, então, para quem vai estudar inglês na Irlanda, ele tem duração, né, de 8 meses no máximo. Ele pode ser renovado, Ricardo? Pode sim, pode ser renovado. Existem mais 2 ciclos de renovação para o estudante de inglês. Um estudante vem, estuda os 6 primeiros meses, obtendo um visto de 8 meses, e depois ele tem mais 2 ciclos para renovar esse visto dele com curso de inglês. Isso dá 2 anos. Depois desses 2 anos, ele pode continuar renovando esse visto de estudos dele, só que aí ele não pode mais renovar com o curso de inglês. Aí ele tem que subir o nível, ele tem que ir para a educação superior, fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado e continuar renovando. Aí na educação superior é permitido mais 5 anos de renovação. Ao todo dá para o visto de estudos 7 anos. Com relação à permissão de trabalho, como é que funciona? A permissão de trabalho ela vai estar atrelada ao visto de estudos com a categoria Stamp 2. Então, para o estudante obter esse visto com essa categoria, ele tem então que contratar o curso de 25 semanas no mínimo de duração. Mas o estudante, para ele então recolher os impostos, para ele ter um registro na Receita Federal aqui da Irlanda, ter o registro na empresa, ele precisa de um documento chamado PPS. Esse documento nada mais é do que parecido com o nosso CPF do Brasil. É um número simples que o estudante então dá para o empregador e também dá para a Receita Federal para recolher os impostos e no final do ano ter a restituição desses impostos que foram recolhidos. E existe a regra, né, de quanto um estudante pode ou não trabalhar. Então, durante os meses de junho, julho, agosto e setembro, e no final do ano, 15 de dezembro a 15 de janeiro,
o estudante é permitido trabalhar 40 horas semanais. Fora desses meses, o estudante só é permitido trabalhar 20 horas semanais, meio período, independente se ele está ou não estudando, né? O que conta, na verdade, são os meses já definidos pela imigração. Para tirar esse número, né, o PPS, para poder trabalhar, o estudante tem que ir até um local também fazer a solicitação, né? Como é que funciona? Existe o website do PPS, o estudante faz um agendamento prévio, escolhe o dia e o horário para ir até o escritório, leva a documentação necessária, que é passaporte, a oferta de emprego e um comprovante de endereço. Nesse dia que ele faz a solicitação, ele tira uma foto e o documento é enviado para a residência do estudante em até 10 dias úteis. E esse documento não tem custo. Para ter acesso a esse documento, o estudante já tem que ter uma oferta de emprego? Exatamente. Esse documento ele só é fornecido para o estudante que teve uma oferta de trabalho. Isso porque esse departamento entende que esse documento não é necessário para uma pessoa que não vai exercer nenhuma atividade remunerada na Irlanda. Então, o estudante obter isso, ele precisa já ter a oferta de emprego. Um dos últimos passos no planejamento e no processo de preparativos do intercâmbio para a Irlanda é a compra das passagens aéreas. É importante que o estudante leve em conta a alta e a baixa temporada para, de repente, economizar na passagem. Ficar atento a essa questão da alta temporada e da baixa é muito importante. Então, assim, aqui na Irlanda, a alta temporada é meio do ano, porque é verão aqui no continente. Junho, julho, agosto é alta temporada, preços mais altos. E baixa temporada seria março e abril. Então é o melhor período mesmo para se comprar uma passagem aérea. Com todos os serviços contratados, passagens compradas, é hora do estudante se preparar para o embarque, né, para a viagem. E aí, qual o papel da West One nesse momento, Ricardo? Semanas antes de ele embarcar, ele passa pela apresentação de pré-embarque na agência, onde é tirada todas as dúvidas, existe o checklist para ver se toda a documentação está perfeita. Então o estudante embarca para a Irlanda e aí chegando aqui, logo na primeira semana, ele tem um encontro conosco aqui em Dublin. A gente tem a nossa apresentação que chama Welcome to Ireland. O estudante logo no início já tem esse acolhimento da agência. O estudante que vai para uma outra cidade, a gente não deixa de fazer essa apresentação, a gente tem esse bate-papo via Skype com os estudantes. E nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente sempre está aqui para dar esse suporte para os estudantes. A gente tem também o nosso workshop How to Get a Job, que é muito importante. Os estudantes aprendem como preparar o currículo, como preparar a cover letter, se comportar numa entrevista de emprego. O suporte ele realmente continua aqui no país, mesmo depois do desembarque. A gente está sempre de portas abertas para tomar um café, para bater um papo. Tem muito estudante que nos procura para vir tirar alguma dúvida. A gente, de fato, está sempre de portas abertas para os estudantes e também com mais do que isso, né? Os telefones sempre à disposição, os e-mails e muitos vêm conversar com a gente sobre a renovação, né? Porque acaba realmente se encantando com o país, acaba realmente se adaptando e optando por continuar aqui. E aí vem bater um papo com a gente, tirar todas as dúvidas, escolher a nova escola, escolher o novo curso e concluir mais uma etapa desse sonho, né? Ricardo, então, para encerrar esse vídeo, por que fazer intercâmbio na Irlanda pela West One? A West One é uma agência que dá esse suporte, dá essa consultoria para o aluno, para o estudante de ponta a ponta. Enquanto ele está no Brasil, ele chegando aqui, ele continua esse suporte conosco, logo nas primeiras semanas e no decorrer também do intercâmbio do aluno. Sem contar que a West One tem inúmeras parcerias com várias instituições de ensinos aqui na Irlanda, né? Seja para a escola de inglês ou para o curso superior. É um país muito lindo, é um país seguro, é um país onde as pessoas realmente têm uma qualidade de vida diferenciada. É um país muito verde, muito bonito, com um povo muito alegre, muito respeitoso, muito amigável. E o legal também é de estar
na Europa, né? Poder viajar, poder conhecer outros países, fazer um intercâmbio na Irlanda amplia muito mais os horizontes do estudante. A gente não aprende só uma nova língua, a gente aprende a respeitar novas culturas, diferentes culturas, né? Outros povos, aprende a conviver melhor na sociedade. É um crescimento também pessoal. Ricardo, muito obrigada, viu, por ter dado todos os detalhes do passo a passo para quem quer viver essa experiência de estudar, morar e trabalhar na Ilha Esmeralda. Foi um prazer ter essa conversa com você aqui hoje. Eu que agradeço, Mari. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer para mim poder falar sobre intercâmbio, especialmente aqui na Irlanda. E estou esperando todos os estudantes, estou esperando vocês também aqui mais uma vez para nos visitar. Não só eu, mas toda a equipe aqui da U-N Irlanda. Já estamos esperando todo mundo. Se você ficou com vontade de fazer um intercâmbio na Irlanda, acesse o nosso site, u-n.com.br, e solicite o atendimento de um dos nossos consultores para começar a planejar essa sua jornada de estudar, morar e trabalhar na Ilha Esmeralda. Acompanhe a gente por aqui, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui pra gente. Acompanhe a gente também pelo Instagram, @intercâmbio, porque todo dia a gente está lá nos stories, dando dicas, tirando dúvidas sobre intercâmbio. Tem belas fotos de vários destinos de intercâmbio no nosso feed. E também a gente faz lives semanais sobre destinos e sobre temas do intercâmbio. Então acompanhe a gente por lá, por aqui. É sempre um prazer ter a sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!